seguir aqui agora com o Diego Pautasso. Eu vou aproveitar. Nassif, eu sei que você também daqui a pouco vai ter que sair, mas tem uma notícia que eu queria que o Diego, uma informação que o Diego destacou no Twitter dele, que é um Twitter imprescindível, quer dizer, que eu recomendo para todo mundo. A China supera os Estados Unidos em expectativa de vida. Deveria ser a manchete em todos os jornais estadunidenses e ocidentais, mas não foi. E ele coloca aqui o gráfico, eu vou colocar na tela. Passo para o Nassif. Nassif, para você desdobrar essa questão para o Diego. Quer dizer, é uma informação realmente muito, muito importante, né, para todo mundo. Muito. Não, que você pega aquele prêmio Nobel que veio recentemente aqui no Brasil, aí ele foi no Supremo lá, gente, minha cabeça está... Ele já mostrava como um dos sinais da decadência americana a queda da expectativa de vida, né? Ou seja, o país mais rico do planeta criou um modelo que não consegue universalizar a saúde, não consegue universalizar a educação. Olha só. É isso aqui. Olha a curva da China, né? E os Estados Unidos, quer dizer, isso revela a crise, a decadência também que os Estados Unidos estão passando. E o Arbex disse aqui, Diego, não sei se você ouviu essa parte, que uma fonte de renda para os americanos, trabalhadores empobrecidos agora, é vender sangue. Isso. Vou pedir para o Diego fazer uma pequena leitura desse episódio para a gente. Esse tweet foi feito, eu acho, talvez me falhe a memória, mas há uns 8 meses atrás, aproximadamente, quando saiu a notícia. Naquele contexto, ela repercutia uma consequência direta da pandemia, inclusive. Quer dizer, como bem colocou o Nassif, graças a um sistema privado que dificulta o acesso para uma grande parte da população, as pessoas eram contaminadas pela Covid e ficavam em casa postergando a ida ao hospital ao máximo, porque uma simples internação de um dia, uma UTI, poderia comprometer gerações e finanças e poupanças e reservas das pessoas. E aí, obviamente, muitas vezes era tarde demais e, portanto, o país mais rico do mundo teve a situação mais vexatória, calamitosa, do ponto de vista da gestão da pandemia. Mas, de lá para cá, inclusive, escrevi outros tweets, pegando esses aspectos geográficos, que remonta lá à minha formação original, inclusive a questão da droga, 100 mil mortes de overdose no último ano, por conta dos opiáceos, também tem impactado esse comportamento. Já saiu reportagem no Financial Times e outros periódicos mostrando que, além da questão da pandemia, a questão também dos opiáceos já começa a repercutir na expectativa de vida americana, o que, enfim, revela outras tantas questões, como a captura do Estado, né, pela Big Pharma, né, e a capacidade que eles têm de imprimir a lógica sanitária e de saúde à frente de interesses minimamente coletivos. Né? E no caso dos Estados Unidos, se nós quisermos ir a fundo, né, as desigualdades sociais vêm crescendo há 40 anos. Se você projetar aí o gráfico do índice de Gini, você vê um comportamento disfuncional. E não é de ontem, nem de ontem. E a isso se soma encarceramento, desigualdade socioétnica, é uma bola de neve que, de fato, como colocou o Conde ali no início, revelam fissuras que são determinantes para o hegemon manter a sua liderança e que, eu creio, vão fazer água no médio prazo. Nassif, querido, eu não sei se você quer fazer um último comentário. Só bem rapidinho aí, isso tudo está ligado a um modelo econômico de financiarização que não só promoveu essa concentração de renda fantástica, esse empobrecimento da classe média, como tirou o dinamismo da economia americana. Quer dizer, o padrão lá, Jack Welch, que virou o grande padrão de gestão, foi quando acaba a era do capitalismo de família e entra a era do capitalismo dos CEOs. E o CEO, e essa história das corporates, ou seja, as empresas sem dono, isso é o maior golpe que tem, que permite a um pessoal, que nem o Lema aqui, com 2% do capital, controlar a empresa. E o que eles fazem? Eles usam a empresa, eles canibalizam as empresas. Né? Então, para aumentar dividendo, o Jack Welch, o que ele fez com a General Electric, que era o símbolo máximo do capitalismo americano? Então, para aumentar os dividendos,
ele corta manutenção, ele corta investimento em inovação, ele passa a espremer os fornecedores. Então, a gente tinha, aqui no Brasil, até os anos 90, um modelo de empresa que fazia parceria com os fornecedores, fortalecia os fornecedores, apostava na mão de obra, na especialização da mão de obra, e depois disso, quando entra a era da financiarização, aí nos anos 90, graças ao Plano Real, só para usar a expressão, você tem um grande papel do Estado até os anos 80 no mundo todo. Daí você começa o desmonte do Estado e você tem dois modelos. Você tem o modelo do choque, da teoria do choque, que aquilo privatiza tudo, libera tudo que o mercado resolve, que destruiu a União Soviética. E tem o modelo da China, que preserva os setores estratégicos e libera o que pode para a iniciativa privada. O Brasil, do Fernando Henrique, infelizmente, usou o modelo da União Soviética aí e destruiu todo o dinamismo da economia brasileira. Bom, vou ficando por aqui, Diego. Infelizmente, eu tenho um compromisso aqui. Senão é um prazer, Nassif. Abraço, Conte. Obrigado, Nassif. Super abraço para você. Vamos seguir aqui com o Diego Pautasso agora, no 11 News. Mais uma vez, Diego, dizendo que é uma satisfação, um privilégio muito grande te receber aqui, fazia tempo. Aliás, ficou uma mensagem lá, né, no Facebook, né? Eu nem lembrava mais. E aí você... Eu acessava o Facebook, aí um dia, por alguma razão, fui olhar, tinha mensagem. Eu tenho realmente essa coisa de tentar responder as pessoas em tempo hábil, fiquei com uma certa culpa, eu falei, não, vamos tentar consertar isso quanto antes. Foi ótimo, então que você está aqui. Vamos trazer um pouco. Você é um estudioso da China, né? Eu queria que você falasse um pouco para a gente em que pé que está esse capitalismo chinês, né? Que o Jabu chama de socialismo do século XXI, né? Acho que é assim o livro dele, né? Socialismo do século XXI. O Jabur, que é um interlocutor teu também para essas questões sobre a China. Qual que são as peculiaridades desse regime, enfim, dessa concepção, né, de produção de riqueza da China? A gente viu nesses últimos, 40 anos, os Estados Unidos investindo em guerra o tempo todo, armamento, e a China investindo, enfim, nas pessoas, né? Basicamente é uma impressão que eu tenho e eu queria que você corroborasse ou não aqui para a gente entender um pouco melhor esse sistema. Conde, eu vou pegar o gancho que o Nassif deixou na sua última fala, né? Enquanto nos Estados Unidos essa lógica financista, curto-prazista, né, de acumulação e de polarização social tem, enfim, se tornado hegemônica, na China, ao contrário, a gente pode dizer que tem um projeto nacional. Né? Quer dizer, o governo pensa o médio e longo prazo, né, com seus planos quinquenais. As corporações estatais, né, elas têm um papel vertebrador da economia em setores estratégicos, tanto também para pensar e planejar o longo prazo, mas como para servir de elemento de ligação com outros elos da economia. Os bancos, né, são bancos predominantemente públicos, e o financiamento na economia moderna é o coração. Então, se o Estado chinês detém o financiamento, ele detém o financiamento da exportação, ele detém o financiamento do consumo, ele detém o financiamento do investimento. Então, por isso que deter as finanças, deter empresas públicas estatais estratégicas, né, e ainda um grande conjunto de empresas mistas nas quais o Estado chinês tem uma participação de 10%, 20%, 30% ou 40%, faz com que a China, embora tenha um setor privado muito forte, consiga fazer com que esse setor privado orbite o interesse público, o interesse coletivo, o interesse estatal, e não o contrário. E por isso, às vezes, algumas estatísticas que mostram o crescimento do setor privado, o número de pessoas que trabalham no setor privado, não são exatamente fidedigno de quem é o rabo e quem é o cachorro e quem abana quem. Né? As grandes empresas chinesas, em termos numéricos, não são obviamente não é a maior parte da economia estatizada, mas essas empresas fazem com que um número enorme de fornecedores e de pequenas empresas dependa destas. E é por isso que o Estado chinês, é por isso que o Partido Comunista, é por isso que o Plano Quinquenal
consegue determinar e estabelecer diretrizes para o país no médio e longo prazo. É por isso que a China não está submetida a essa lógica, né, anárquica do mercado. Inclusive, uma questão que eu costumo colocar, que talvez ilustre esse ponto, Conde, é o caso da crise imobiliária. Houve uma crise imobiliária nos Estados Unidos em 2007, 2008. O que aconteceu? As pessoas perderam seus imóveis, as pessoas perderam suas reservas que estavam nos bancos, houve uma crise econômica gigantesca, uma depreciação de ativos e de patrimônio generalizado, desemprego e por aí vai. A China também teve uma crise financeira, uma crise imobiliária que já vem aí de 2, 3 anos, primeiro com a Evergrande, depois com outras empresas importantes. E o que a gente vê? A gente vê uma economia que segue crescendo, 4%, 5%. A gente não viu pessoas irem morar na rua, a gente não viu um desemprego em massa no setor. Ao contrário, o governo chinês exigiu que essas corporações entregassem os imóveis com os quais estavam comprometidos e trabalhou de modo a estabilizar esse setor, corrigir os efeitos, está atuando pesadamente nisso. É óbvio que não se trata de uma solução rápida e trivial. Nós estamos falando de um país que tem 7 vezes a população do Brasil e que precisa produzir soluções urbanas e de habitação para um conjunto. Agora, o fato é que, mesmo tendo uma renda per capita muito menor a dos Estados Unidos, tu não tem um processo de favelização, você não tem essa espiral de moradores de rua como tem nos Estados Unidos, e tampouco a corda estourou no elo frágil durante a crise imobiliária. Na China, o Estado atuou para proteger o emprego e o direito das pessoas à habitação. Nos Estados Unidos, a atuação do Estado foi para garantir às grandes corporações que elas não se quebrassem à custa de um investimento público gigantesco. Isso diz muito sobre a natureza do poder político que administra cada nação. Olha só que importante a gente ter essa leitura do que está acontecendo nesse mundo do mercado, né? Quer dizer, a princípio, né? Se eu fosse um marciano que descesse aqui, a gente sempre usa essa metáfora, né? Uma economia organizada funciona melhor que uma economia desorganizada, né? Seria basicamente dizer isso, porque a China organiza o conjunto de investimentos, né? E a ideia do livre mercado é justamente deixar que tudo se autorregule por espontaneidade. Nesse sentido, eu vou ter que te fazer uma pergunta já de cara, mais de cunho filosófico, vamos dizer assim. A gente vê a ascensão do Milei na Argentina e ele dizendo justamente dessa questão anarcocapitalista, né, que é meio um simulacro, mas ele defendendo, por exemplo, a venda de órgãos, até venda de pessoas, né? De maneira extravagante, evidentemente, mas que não deixa de revelar uma faceta desse ultraliberalismo, né? Que eu não sei mais, Diego, se ele já fracassou, assim, evidentemente como modelo ele já fracassou, mas se ele já fracassou como esses núcleos de poder que ainda existem no mundo, notadamente nos Estados Unidos. Quer dizer, a ascensão da extrema-direita ligada ao ultraliberalismo, e agora você tem a China, um organizador, digamos assim, da própria produção de riqueza. Eu não sei se ela está ainda em estado bruto, mas dizer dessa questão da ascensão da extrema-direita associada ao liberalismo e de uma presença muito incômoda e forte de uma sociedade que consegue controlar, digamos assim, né, e não deixar, por exemplo, que certas mazelas sociais avancem nesse país que é a China. Eu tenho escrito, Conde, recentemente, que a gente vive um período de transição sistêmica, né, de mudança de polos de poder. Esses períodos, segundo a literatura da área de relações internacionais, são sempre muito conflitivos, né? E esse contexto atual, nós temos um choque de globalizações,
né? De um lado, a globalização liderada pelos Estados Unidos, que remonta aos anos 80, né? Esse ciclo sob a égide do neoliberalismo e do intervencionismo mais aberto, né? E a partir da última década, um projeto de globalização, que é assim que eu tenho chamado a nova Rota da Seda, Belt and Road, liderado por Pequim, cujo propósito não é o livre mercado, é o mercado organizado, né? Cujo propósito é o protagonismo dos Estados, cujo propósito é o multilateralismo e a integração. Então, nós temos a ascensão da China em um modelo, um projeto, ou linhas gerais de uma globalização, e, de outro lado, um modelo liderado por Washington. Esse é o quadro mais geral, Conde, que permite entender. Esses dias eu escrevi também sobre essa questão do Milei. Óbvio que existem uma série de fatores nacionais que explicam a questão do Milei, não há a menor dúvida disso, assim como do Bolsonaro. Mas existem fatores estruturais, sistêmicos, que explicam esse ponto que você colocou, que é o seguinte: essa globalização neoliberal, que se aprofundou desde os anos 80, ela está recrudescendo o individualismo, a precarização do trabalho, né, a polarização social, as desigualdades, a insegurança, né? E nesse quadro de insegurança, de individualismo, de desesperança, né, de crise econômica, emergem as sombras mais preocupantes e mais assustadoras da extrema-direita. Isso também não é novo na história. Se a gente analisar o quadro dos anos 20, a gente tem uma crise do liberalismo, a gente tem desigualdade, desesperança, né? A gente tem uma situação de esgarçamento do tecido social, e a gente vive um pouco isso, num contexto também de transição de poder, que naquele contexto levou à crise de 29, levou à ascensão do nazifascismo, levou à Segunda Guerra Mundial, e nós temos alguns elementos que pintam esse quadro sistêmico. Então é importante olhar para as realidades nacionais, mas sem perder de vista esse quadro que, de fato, é muito preocupante. Tá aí, Diego Pautasso aqui no 11 News. Eu vou trazer alguns comentários aqui do público, Diego, que ficaram para trás, inclusive quando eu estava conversando com a Arbex. Então vão ser temas assim que já correram aqui. Deixa eu só aumentar aqui o nosso box do comentário. O Rômulo Galo está dizendo: e quem disse que Lula quer ser reeleito com 82 anos? A gente estava falando dessa questão aqui, né? Gabor Gaspar: o PT de gabinete versus o PT das ruas, lutar pelo retorno das estatais, aposentadoria roubada, esquece dos oportunistas como o STF com tudo, né? Acho que ele quis dizer aqui. Léo Guimarães: tem um buffer do PT que dizem domina a máquina, que está burocratizando e preparando só para a eleição. Marcos Antônio: como o Arbex quer, o governo Lula cai em um mês. Aqui, Jairo Cabral: o PT se institucionalizou profundamente, sem grande sustentação nas bases. Além disso, não tem centro de comando como Zé Dirceu, Genuíno Gusquem, etc. Fátima Leal diz aqui: bom dia, vocês me desculpem discordar, mas outro dia o Lênin Streck disse que entramos em uma mitologia da antiga esquerda. Em 2013, aquela juventude não era progressista. Se fosse, não teria golpe. Aqui são comentários aqui que ainda remetem ao papo que eu estava tendo com o Nassif e com o Arbex. Agora a gente está falando mais da questão da China. E eu também quero falar da Rússia com você, porque você também pesquisa bastante a Rússia. Em que pé que está? A gente vai voltar para a China ainda, porque tem muita coisa para falar. Mas em que pé que está a questão da Ucrânia, Diego? Como é que as coisas ficaram ali depois de eclodir esse conflito em Gaza? E o Zelensky reclamou de falta de atenção, quer dizer, tirou os holofotes dali e muda todo o contexto. E você tem uma Europa também que acho que se arrependeu um pouco também de ter embarcado nesse conflito com a Rússia. Como é que estão as coisas ali nesse momento? Estamos entrando no inverno russo, né, o inverno do hemisfério norte, e a situação vai ficar cada vez mais dramática para as forças ucranianas. Quer dizer, a Rússia já cumpriu seu objetivo militar fundamental, o primeiro, que era garantir o controle territorial sobre as áreas majoritariamente russas, aquilo que se convencionou chamar de Donbás, aquelas 4 grandes províncias. A Ucrânia resta ou aceitar um armistício perdendo 20% do território, a um custo humano
financeiro e econômico gigantesco, né? Ou postergar com uma ajuda cada vez mais modesta do Ocidente e perder 30, 40, 50, assinar um armistício em situação cada vez mais delicada, né? O tempo, e eu tenho dito isso faz um bom tempo, com perdão da redundância, joga a favor do Putin. O Putin não há por que precipitar. Ele tem usado o emprego mínimo de força para obter seus objetivos militares, mesmo, e isso muitas vezes é esquecido, numa luta que não é contra a Ucrânia, é contra a OTAN inteira. Então, se olharmos nessa perspectiva, é uma vitória militar gigantesca da Rússia e uma derrota muito mais importante do que parece para os Estados Unidos, que obviamente é o centro nevrálgico dessa aliança. A Ucrânia ficou, então ela foi usada, né? A gente percebe isso pelos Estados Unidos, e também o Zelensky pode não durar muito tempo mais, né? Inclusive porque tem eleições o ano que vem, ele já está anunciando que vai dar o golpe, quer dizer, no sentido de que não vai cumprir o calendário eleitoral, sob o argumento de que existem outras prioridades, né? O argumento dos golpistas todos, dos ditadores todos, né? Sobre essa questão política da Ucrânia, o que você pode dizer para a gente? O Zelensky, por exemplo. O Zelensky, ele realmente, como se diz aqui no Sul, está num brete, né? Se ele avançar, ele vai ficar numa situação cada vez mais degradante, com risco, pressionado pelas Forças Armadas, pelos generais, porque vai perdendo a legitimidade do comando a partir do momento que tu coloca as tropas, vocês precisam avançar, né, nesse meio metro de neve, né, enfrentar um exército muito superior e nos quais os caixões de combatentes vêm vindo o tempo todo, né? E isso vai rompendo os elos dessa cadeia de comando e a legitimidade decisória dele. Então ele vai perdendo a legitimidade interna e cada vez mais o apoio internacional, né? E como você bem disse, ele foi usado, né? Eu costumava dizer lá desde o início que nunca foi uma guerra da Rússia contra a Ucrânia, foi uma guerra da OTAN contra a Rússia na Ucrânia. A Ucrânia foi o palco de um conflito de natureza regional e global, né? Cuja Europa também acabou embarcando e foi bastante prejudicada. E graças a uma visão bastante pretensiosa e etnocêntrica, eles imaginavam que a Rússia, a partir desse conflito, o Putin ia perder legitimidade, iam conseguir isolar a Rússia e iam produzir grandes revés à economia russa. O resultado foi que a economia russa cresceu, ultrapassou o PIB da Alemanha, o Putin aumentou sua legitimidade, não foi isolado, se aproximou ainda mais da China, se aproximou ainda mais dos países africanos, e agora... Árabes, né, também, né? Não só os Zelensky, mas os Estados Unidos e as lideranças europeias não sabem como terminar aquilo que eles começaram. Esse é o ponto fundamental. Terminar em quais termos que não seja humilhante. Porque se a guerra não é exclusivamente da Ucrânia, isso também tem uma representatividade para a Europa, para os Estados Unidos e para a OTAN. Fora se não me engano, 5 milhões de ucranianos que saíram da Ucrânia e migraram para outras regiões da Europa. Quer dizer, isso também perdeu população, perdeu mão de obra, perdeu isso. Inteligência, porque você perdeu segmentos, né, que tinham condição, portanto, mais bem situados socialmente, já estão mandando pessoas de uma idade avançada para o front, né? Então você perdeu literalmente capacidade produtiva, inteligência, né? E se reconstruir nesses termos também é muito difícil. Devastada, né? A gente alertou para tudo isso, você também alertou no Twitter, nos seus comentários, e a gente dizendo o tempo todo, está sendo usado, os Estados Unidos que estão forçando aquilo lá, e eles pensaram que iam derrubar o Putin, né? Os americanos e europeus achavam que o Putin ia cair, né? Que ele inclusive foi decretada a prisão dele pelo TPI e tudo mais, aquela coisa, e ele ficou mais forte ainda, quer dizer, inclusive a popularidade dele está em alta na Rússia. Vamos voltar um pouco para a questão geopolítica mais geral, que envolve, evidentemente, a China. A China assumiu a presidência do Conselho de Segurança da ONU. O Brasil passou o bastão para a China. Hoje, inclusive, o Mauro Vieira está em Nova York para uma reunião
uma nova reunião para que se emita novas resoluções. A ONU realmente, como o Lula disse numa das últimas falas dele, eu sei que você não gosta muito de ir para assuntos assim que não são a sua especialidade, mas assim, de maneira geral, em linhas gerais, né, a ONU perdeu muito a influência, a importância, e eu acho que está chegando a hora da gente ter um outro organismo internacional que tenha credibilidade e respeitabilidade. Como é que você coloca essa situação e qual a importância da China presidir o Conselho nesse momento? O Celso Amorim fala isso lá no primeiro mandato do Lula. Ele fala que a ONU representa a distribuição de poder pós-Segunda Guerra Mundial. E que o mundo não é, por óbvio, mais aquilo que foi nos anos 50 e 60. E que, portanto, deveria ter uma estrutura política, diplomática, compatível com a distribuição de poder no mundo contemporâneo. Então, não resta nenhuma dúvida que tenha ocorrido um descolamento, né, da capacidade política e representativa da ONU em razão dessas novas configurações de poder da atualidade. Qual é o problema da reforma da ONU? O problema da reforma da ONU é que existem rivalidades bilaterais e poderes de veto que dificultam muito a construção de um novo consenso. Traduzindo, né, a China teria interesse na presença do Brasil, mas jamais na presença do Japão ou da Índia, né? Os Estados Unidos certamente gostariam de colocar a Índia e o Japão para diminuir o poder relativo da China. E isso vai criando impasses. E diante desses impasses, a ONU vai perdendo capacidade de ser o fórum político para resolver essa grande quantidade de questões internacionais que carecem de decisões políticas colegiadas, né? De fóruns legítimos capazes de produzir solução. Então, isso que a gente assiste hoje, por um lado, na Palestina, reflete um pouco a crise de legitimidade das arenas políticas internacionais. E, por outro lado, também explica o surgimento de novos fóruns regionais e BRICS e de países árabes tentando produzir soluções, tendo em vista o vácuo deixado pela organização política máxima que é a ONU. Perfeitamente. O pessoal está comentando aqui. Deixa eu trazer o comentário da Mariana Galas. Zelensky, se não acabar como Adolfinho, está falando do Hitler, né, terminará como o Dulce. Deveria fugir agora mesmo. O destino do Zelensky realmente não me parece uma coisa muito feliz, né? Para dizer o mínimo. Celso Wolfart, esse cara é dos meus. Sempre falei isso sobre a guerra da Ucrânia. Pautasso, se a gente ir um pouco agora para a questão em Gaza, Israel, e pensar nos Estados Unidos como um fiador desse conflito também ali, embora o gatilho tenha sido outro, mas existe ali uma tensão histórica, né, que é bancada pelos Estados Unidos, né, ali no Estado de Israel. Como é que você está vendo esse momento? Nós estamos numa trégua nesse momento, em que reféns e prisioneiros estão sendo trocados ali, e o papel também da China. A gente viu recentemente países árabes indo para a China, numa demonstração também de reverência e respeito à China, né, como grande potência, para, digamos, dirimir, né, essa questão de um cessar-fogo, do que fazer, de como estruturar, digamos assim, um processo de paz ali naquele momento. A China tem interesse em conduzir processos ali em Gaza nesse momento? Uma das coisas que tem chamado a atenção é a crescente assertividade da China no Oriente Médio. É claro que as pessoas imaginam que você vira uma chave e passa a dar as cartas. Não é assim que funciona, tem um processo. Agora, a presença da China no Oriente Médio tem crescido e muito, né? Talvez o ponto alto tenha sido a maneira como a China mediou a reaproximação entre a Arábia Saudita e Irã, que é um dos feitos diplomáticos mais importantes do século XXI e que praticamente não recebeu cobertura midiática necessária, né? Pelo menos com a envergadura do acontecimento. Esse ponto faz com que a China tenha uma capacidade de articulação e de estabelecer pontes
em países que até então eram rivais assim de primeira ordem, no caso, então, de Teherã e Bagdá. de Riad. De Teherã e Riad. Entretanto, né, os Estados Unidos, diante dessa mudança de poder global que eu mencionei na outra fala, de transição, eles se veem numa situação muito complicada, porque a nova Rota da Seda se expande da China para a Eurásia, para o Oriente Médio, para as bordas da Europa e da África. Né? O que isso implica? Implica que os Estados Unidos precisam reforçar a sua posição em alguns pontos de apoio que eles ainda têm e não perderam. Isso inclui Israel, né? E isso inclui outros aliados com os quais eles podem construir pontes, por exemplo, a Índia. Né? Já deve ter sido debatido em mais de uma oportunidade aqui nesses espaços, mas o Netanyahu foi muito claro, né, que ele queria ser um elemento de ligação da Índia, né, até a Europa, inclusive na questão dos hidrocarbonetos. Portanto, essa guerra na Palestina ela tem várias camadas. A primeira camada é uma camada nacional, ou seja, o objetivo histórico de Israel de fazer a grande Israel, eliminando e expulsando os palestinos de todo o território, incluindo Gaza e Cisjordânia. Esse é o objetivo primordial e nacional. Existem questões de ordem regional, que é o seguinte: os Estados Unidos estão perdendo força no Oriente Médio. A capacidade da China de estabelecer interlocução no Oriente Médio tem aumentado. A China é o principal mercado para os hidrocarbonetos da Arábia Saudita, né, dos países do Golfo, que até então iam para os Estados Unidos em troca de armas e de uma certa proteção que os Estados Unidos davam a esses países da região. Não são mais. Cada vez mais a Arábia Saudita sinaliza uma aproximação com a China e, como você bem mencionou, essa visita dos países muçulmanos e árabes à China revela um novo status que Pequim tem na região e que causa, obviamente, uma enorme perplexidade nos Estados Unidos, que administraram o Oriente Médio desde a Segunda Guerra Mundial, pelo menos. E aí, claro, uma terceira dimensão é a dimensão global, né, que diz respeito também à nova Rota da Seda e diz respeito também à relação dessas grandes potências, Estados Unidos, China e Rússia, sobretudo. É assim que eu vejo o elemento que transborda da questão palestina e do drama humanitário estrito sensu. Você comenta muito também no seu Twitter sobre o fato de Rússia e China estarem acelerando um processo de tecnologia bélica, né? A Rússia apresentou aquele míssil hipersônico, né? Acho que inclusive usou na Ucrânia em algumas situações, né? Logo que os Estados Unidos mandou aquele porta-aviões, o George Washington, ali para perto de Israel, a Rússia também, o Putin, acho que falou alguma coisa com relação às ações ali dos mísseis hipersônicos também. E a China também, por sua vez, vai desenvolvendo frota naval. Acho que você comentou sobre isso, né? Da questão naval também ter avançado muito e assustado os Estados Unidos. Nesse sentido, não sei se a gente pode chamar isso de corrida armamentista, mas em que pé que está, quer dizer, a dimensão, né, das forças chinesas, russas e estadunidenses? Cabe dar um passo atrás, Conde. Quando acaba a Guerra Fria, em 1991, os Estados Unidos se vê absolutamente sozinho no mundo do ponto de vista militar, com uma capacidade muito maior do que qualquer outro, né? Ainda liderando colocando a Europa sob seu guarda-chuva, né, através da OTAN. A Rússia em completo frangalho, destruída, desarticulada, né? Inclusive filmes foram feitos sobre isso, lá O Senhor das Armas, que ilustram a situação calamitosa. E a China ainda, no início dos 90, era um país de camponeses pobres. Então, realmente, os Estados Unidos gozaram de uma unipolaridade, de uma supremacia militar nunca antes vista. Entretanto, nesses últimos 30 anos, a realidade tem mudado aceleradamente e muitos analistas, eventualmente, não dão o devido peso a essas mudanças, né? Eu posso dar exemplos. Primeiro, as dificuldades concretas dos Estados Unidos no terreno, seja no Afeganistão, seja no Iraque,
Mais recentemente, em 2015, quando a Rússia entrou na guerra da Síria, teve um papel absolutamente discreto, suficiente para derrotar o Estado Islâmico e para garantir o poder na Síria. Isso não foi pouca coisa, embora também não tenha se dado a cobertura necessária. Em 2008, teve a guerra na Geórgia, nos quais os Estados Unidos prometeram a proteção à Geórgia, mas não conseguiram garantir. E agora, mais recentemente, como eu já comentei, a posição da Rússia numa guerra contra a OTAN, né, contra o conjunto de suprimento militar desses países, é um feito notável que deve ser lido à luz dessas mudanças de correlação de forças. Isso é um dado muito importante. E como você sublinhou, e eu andei escrevendo recentemente, a dianteira tecnológica que os Estados Unidos tinham, né, em caças, em mísseis hipersônicos, em radares, em submarinos, em porta-aviões, etc., está diminuindo ano a ano, numa velocidade muito grande. Né? Os mísseis hipersônicos da Rússia, submarinos chineses, os novos porta-aviões, os caças que a Rússia tem lançado, sistemas de drone, de guerra digital, de inteligência artificial, que, claro, em grande medida, é reflexo da cooperação militar entre Rússia e China, provocado pela relação que os Estados Unidos fez com os dois países, com Moscou e com Pequim, né? E, ao mesmo tempo, com o acelerado desenvolvimento tecnológico chinês, que transborda para o setor militar e faz com que essa diferença seja cada vez maior. E, como eu escrevi hoje no Twitter, né, a elite americana já está cada vez mais preocupada com o desenvolvimento e a retomada das capacidades militares da Rússia e da China. E isso causa grande frenesi nos Estados Unidos, porque talvez o pilar mais robusto, mais forte da hegemonia americana fosse justamente sua capacidade militar, né? Suas 800 bases espalhadas pelo mundo, um complexo industrial militar fortíssimo, que foi a raiz, né, a razão de ser do imperialismo americano ao longo de todo o século XX, que pela primeira vez, pelo menos em muito tempo, se cada vez mais uma sombra, né, chegando no seu pescoço. Pois é, e resta saber como é que o Império vai lidar com essa decadência. A gente já percebe que ele não lida muito bem com isso, né? Deixa eu trazer aqui o Hussein Brasil dizendo: soube da compra do Irã de 24 caças Su-35 ontem, não soube. Você soube disso, Diego? Não sei. Sei que o Irã, por exemplo, né, já que o tema foi Irã, o Irã ele comprou os sistemas S-300, que é um sistema antimíssil poderosíssimo, né, da Rússia, por exemplo. Perfeitamente. E parece que o Irã fornece também drones, né? Fabrica drones, os drones modernos e tudo mais que a Rússia usa na Ucrânia. Hussein Brasil, o Irã revelou em 7 de junho, né, seu míssil hipersônico Fatah. Edson Antunes, ter a bomba atômica resolve alguma coisa? Hussein, a gente já não sabe mais, inclusive até porque os dispositivos nucleares estão sendo também adaptados para novas, né, intervenções, assim, diria que cirúrgicas, né, menores, né? Isso chegou a ser dito pelo Putin ali em algum momento. Enfim, é um outro tema que daria uma outra live, um outro debate. Hussein Brasil, 2 porta-aviões no Mediterrâneo é erro estratégico. Eu queria, para a gente terminar, meu querido Diego Pautasso, falar sobre... Recentemente, o Xi Jinping foi até Moscou, teve um encontro com o Putin, que foi um encontro, enfim, histórico, muita gente dizendo que durante a guerra da Ucrânia, durante, né, um momento tenso ali, em que eles trocaram juras de fidelidade e lealdade. Como é que você também entende esse encontro como um dos mais importantes das últimas décadas, assim, do ponto de vista das alianças internacionais? Eu gosto sempre de analisar em perspectiva histórica, Conde. Quando a gente, inclusive foi o tema da minha tese aí, que foi o livro China e Rússia no Pós-Guerra Fria, que virou livro, ali eu analiso e mostro a aproximação entre a Rússia e a China desde meados dos anos 90, aí depois tem a assinatura de um acordo muito importante no início do século XXI, e de lá para cá você tem um incremento em áreas estratégicas, inclusive militares, como a gente já citou aqui. Em 2017, escrevi um artigo mostrando
que havia uma crescente construção de infraestrutura energética, de oleodutos e gasodutos da Rússia para a China, portanto, uma cooperação no setor energético, que tornaria a Rússia menos dependente do mercado europeu, né? Então, a gente vê um incremento nessa relação entre Rússia e China. Agora, sem dúvida, como você falou, da guerra da Ucrânia para cá, elas foram se tornando ainda mais fortes, e pode-se dizer, sim, que aquelas falas ali de que estavam nascendo um novo mundo, eu acho que elas são pelo menos simbólicas desse processo de 2 décadas de aproximação, e que me faz lembrar o fato dos americanos não terem entendido o ensinamento do Kissinger. O Kissinger disse com todas as letras que o único erro era permitir que a Rússia e a China constituíssem um bloco. E o que os Estados Unidos vem fazendo nas últimas 2 décadas é empurrar cada vez mais a Rússia para a China e a China para a Rússia, constituindo um eixo, né, forte o bastante para liderar a integração da Eurásia, e liderando a Eurásia, né, criar um desafio inédito para os Estados Unidos. Tá tudo muito rápido, né, Diego? Inclusive a questão do clima, né? Quer dizer, as coisas estão acelerando, o Atlântico aquecendo, os eventos extremos e também essa recomposição geopolítica. Eu quero, antes de me despedir aqui do Diego, colocar na tela aqui o livro dele aqui na página da Amazon, né? China e Rússia no pós-Guerra Fria. Eu estou colocando esse link aqui no bate-papo para vocês, quem quiser adquirir o livro do Diego Pautasso. Diego, eu vou chamar você de novo aqui para a gente falar do livro, basicamente. Eu quero conhecer um pouco mais. Vou ler, evidentemente, o livro, né? Vou aqui trazer as questões para a gente poder aprofundar na sua pesquisa de excelência, né? Você me foi indicado por muita gente que lida com esses temas no Brasil assim com muita profundidade, muita seriedade, né? Porque tem muita informação equivocada e enviesada também, sobretudo nas mídias convencionais. Então, já vou deixar o convite aqui e a gente combina depois o momento ideal para você voltar aqui. Muito obrigado pela sua presença, meu querido Diego Pautasso. Foi um prazer enorme conversar pessoalmente, acompanho o trabalho de vocês, Conde, e, claro, me coloco sempre à disposição, só me chamar que eu estou na área.